Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa, nos edifica, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Amém. Jesus disse para Pedro, instantes ou algumas horas antes de Pedro negar a Jesus, que alguma coisa estaria acontecendo com ele. Eu chamei esta mensagem de Pedro e a peneira, o que Deus espera de mim. Porque Pedro passou por uma peneira, e Jesus disse: Satanás esteve requerendo você, Pedro, para te peneirar. Mas eu orei por você, para que você permanecesse firme na tua fé, e quando você se converter, você fortaleça os seus irmãos, porque Pedro passaria por uma circunstância muito difícil, onde titubearia sobre a sua fé, negando ou não a Jesus Cristo como o seu Senhor. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você? O que Jesus espera de nós? A gente sempre pensa que Deus espera da gente alguma coisa que a gente possa produzir, que o impressione espiritualmente. Eu escrevi assim: o que Deus espera de nós não é o que Ele pode nos dar, mas aquilo que somente nós podemos produzir. Às vezes eu acho que Deus espera que eu demonstre muitos dons e talentos espirituais. Ou talvez Deus espere que eu possa demonstrar e dar a Ele riquezas e coisas que eu possua. Mas tantos dons ou talentos ou atributos espirituais, Deus pode me dar. Ele não espera que eu produza, porque tudo isso vem da minha relação com Ele e vem de Cristo para o seu corpo, de Deus para a sua igreja. E as coisas que eu possa possuir e ter, e que num certo momento lance mão daquilo para ajudar a igreja ou entregar alguma coisa especial, não é isso que Deus espera. Porque riquezas e bens que eu possa ter também são dádivas que vieram de Deus, porque Jesus nos ensinou isso. João escreveu no seu evangelho: o homem não pode receber nada se não lhe for dado dos céus. O que será que Deus espera de nós? E o que Jesus esperava de Pedro? Não são esses poderes, não são esses dons que vêm de Deus, nem aquilo que é material, mas Deus espera de nós uma abertura para a transformação da nossa vida, do nosso caráter, pelo seu evangelho e pelo seu Espírito. Ele espera o subproduto da ação do Espírito Santo dentro de nós. E espera que nós, a cada dia, sejamos mais parecidos à imagem e semelhança de Deus, testemunhas daquilo que Cristo foi aqui na terra para quem não o conhece, como dissemos a semana passada, sal e luz, no meio de uma geração pervertida, de uma geração corrompida. Lucas capítulo 12, versículo 4, Jesus disse assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Nós sempre temos preocupação com as coisas que atacam o nosso corpo físico ou a nossa vida física. E Jesus disse: não se preocupem com aquele que pode tocar naquilo que é físico e material. Se preocupem com aquele que pode tocar na tua vida espiritual, te mandar para o inferno. Se preocupe com aquele que vai mexer com o teu interior e tirar de você a condição de você estar na minha presença ou estar junto comigo. Porque a gente sempre acha que a luta que a gente tem é uma luta corporal, humana.
E quando eu passo por uma dificuldade material, qualquer que seja, é a demonstração de que Satanás se levantou contra mim. Sem dúvida, ele está envolvido em tudo que é tranqueira contra nós. Mas o maior problema não são as coisas materiais aonde ele toca ou que vem contra nós, mas são aquelas que acontecem dentro de nós por influência dele. São aquelas que roubam a nossa fé e tiram de nós a comunhão com Deus. E são capazes de roubar aquilo que foi semeado pelo Senhor através da sua palavra. Porque é esse esvaziamento que nos destrói. A luta que nos destrói não é a luta física contra as coisas que eu vejo, mas são aquelas interiores capazes de desmontar aquilo que eu sou. Porque ainda que exista uma grande luta ao teu redor, se dentro de você houver um edifício de fé, de certeza, segurança, submissão e obediência a Deus, venha a tempestade que vier, jorra para a vida eterna uma fonte de dentro para fora. Mas se a tua fonte se secar, e se você tiver destruído dentro de você a tua relação com Deus, você então verdadeiramente perdeu para Satanás. Ainda que você tenha tudo bem ao teu redor materialmente, mas se dentro de você foi destruído o edifício construído por Deus e Satanás tem acesso à tua vida, aí está a tua destruição. O acesso de Satanás não é na tua conta bancária ou no pneu do teu carro que furou, mas é na tua alma, no teu sentimento, no teu coração, na tua mente, nos teus valores, na tua relação com Deus que foi destruída. O principal poder do Evangelho é a transformação do ser humano no seu interior, na sua mente, no seu espírito, na sua alma, nos seus sentimentos, na sua maneira de agir e reagir no mundo, porque Deus agora habita dentro daquele que se entregou a Cristo. Por isso Paulo também nos ensina, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida, começa um segundo tempo, o tempo do desenvolvimento, o tempo da nossa verdadeira libertação, de abandonarmos os valores antigos e de termos construído em nós um edifício espiritual, casa espiritual, para que o Senhor possa agir em nós. Pedro ouviu de Cristo. Pedro, é o seguinte, Simão, Satanás quis te peneirar, está querendo te peneirar. Vamos ler o mesmo texto que a gente leu no começo, Lucas 22, 31, só que nós vamos ler na linguagem de hoje, uma tradução diferente, que eu acho que fica bem fácil da gente entender. Jesus continuou, Simão, Simão, escuta aí, mano, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os teus irmãos. Então Pedro disse a Jesus, eu estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Parece que aqui, no primeiro texto, parece assim, olha, Satanás vos requereu para peneirar. E nesse aqui ele fala, é o seguinte, mano, está com autorização, a liminar está na mão dele, está e com a peneira na mão. Mas é essa mesma a intenção. Porque Jesus disse, eu vou orar por você, estou orando por você, porque a liberação mesmo já tinha acontecido. Isso me fez lembrar muito a história de Jó. Não é? Que a história de Jó foi assim. Diz o texto, que Jó provavelmente viveu nos dias dos patriarcas, ele foi escrito muito tempo atrás. Outras histórias semelhantes à de Jó existem em outros povos com outros personagens. Não se tem exatamente a certeza de como foi a vida de Jó e qual era a alegoria ou a realidade, por ser um escrito muito antigo. Mas a verdade é que a história nos relata algo que Jesus vem repetir. Satanás chega na presença de Deus e Deus fala, ei, como é que estão as coisas? Está ruim, tem que continuar assim. De onde você vem? Venho de rodear a terra e passar por ela. Você viu meu servo Jó? Cabrabão, fiel, servo, sempre na minha presença. E o diabo fala, também? Tem tudo? Sempre abençoado? Você dá uma cutucada lá para ver se a coisa não acontece. Tá bom, você pode fazer o que você quiser, não vai tirar a vida dele. E aí, pela permissão de Deus, Satanás vai e age na vida de Jó. Jesus disse aqui que Satanás fez um requerimento e teve licença
Porque se a tua vida está em Deus, nada do que acontece com você está fora da direção de Deus. Gente, isso é um negócio muito, muito profundo. Não dá para falar num culto. Mas eu vou dizer para você que na minha cabeça tem se desmontado, está craquelando e ruindo todas as estruturas de batalha espiritual que eu aprendi nos últimos 20 anos. A gente não tem aqui uma teoria para ensinar a igreja. Estou falando só o que passa pela minha cabeça. Porque se a minha vida está mesmo em Deus, e o meu coração é dele mesmo, e ele é Senhor da minha vida, eu não consigo acreditar que Satanás vai ter poder para dar um jogo de corpo e tirar Deus da minha vida, e naquela semana me atacar e eu ter que fazer guerra espiritual contra ele. Veja, isso não significa que eu não deva orar sem cessar. Devo. Não significa que eu não deva vigiar e orar. Sim, por causa do pecado e por causa do roubo da minha fé. Mas Pedro passou o que passou, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. É a mesma coisa que eu chegar, depois que Jesus falou isso para Pedro, eu entro, volto na máquina do tempo, de volta para o futuro, chego lá e falo, Pedro, vem aqui que eu vou fazer uma oração forte por você. Nós vamos orar agora e vamos repreender essa vontade de Deus na sua vida. José cai no poço, vai para o Egito, a gente vai na máquina do tempo. José, chega aqui. Vem cá que nós vamos orar por você e repreender esse plano de Deus aí que não está bom na sua vida. Porque o plano na vida de José era de Deus, não era de Satanás. Apesar de Satanás estar envolvido no processo, porque Deus usa o diabo até para nos abençoar. O mal vem dele com a permissão de Deus, com a anuência de Deus, mas com o controle de Deus, porque a tua vida pertence a Deus. Eu sei que a nossa guerra é contra principados e potestades, Paulo diz isso em Efésios. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas na minha cabeça a consciência de que eu estou nas mãos de Deus, a sangue do Cordeiro sobre mim, a perdão, meu nome está escrito no livro da vida, e eu não estou à mercê do diabo para o diabo fazer comigo o que ele quiser. Eu posso estar em luta, eu posso estar em guerra. O inimigo pode levantar a maré, pode levantar as ondas, pode trazer as situações difíceis. Eu vou orar e eu vou clamar a Deus por socorro, para que Ele me fortaleça, para que Ele me ajude a vencer, para que Ele me ajude a passar, mas eu não posso duvidar de que Deus continua sendo o Senhor da minha vida. Eu não posso sair dizendo, esse demônio veio agora e está tomando conta. Veio como? Veio da... não sei, ele veio, mas nós vamos tirar. Peraí, não é assim não. Você está querendo me prender num visgo de medo. Está querendo me prender num misticismo. Está querendo me prender nessa corrente de 7 semanas, 42, 53, para que eu não falte, para que eu fique vindo na igreja preso com medo de que Satanás vai voltar. É o seguinte, se Cristo está na minha vida, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou eu sou liberto no poder da cruz, ou o poder da cruz não vale contra o diabo. O poder da cruz e da salvação vale contra Satanás para sempre. Se Pedro passou por uma provação, se Paulo passou por tudo que passou, foi porque Deus disse a Ananias, diga para ele que ele vai entender e aprender o que significa sofrer pelo meu nome. É difícil entender, às vezes, mas é poderoso quando a gente entende essa revelação. O mal contra nós não é aquele que acontece no mundo. A não ser que eu rompa as minhas ligações com Deus, a não ser que eu me esvazie dele, a não ser que eu o negue por completo, e como um cão que volta ao próprio vômito, diz a palavra, eu volte às mãos de Satanás. Aí, eu tirei as mãos de Deus do volante da minha vida
e tornei a colocar as de Satanás e sentei no banco do passageiro. Mas se você não fez isso, eu vim aqui essa noite para te dizer, Deus tem um propósito muito maravilhoso no que você está passando. Porque a tua vida está no controle de Deus. Amém? E se está no controle de Deus, eu vou entender o porquê. Mas o Senhor vai trabalhar na minha vida. Jesus avisou Pedro sobre a ação de Satanás. A peneira vai separar o trigo da palha. Eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, se a coisa boa era a palha ou se a coisa boa era o trigo. O que Satanás quer separar do quê? Eu não cheguei a uma conclusão muito correta, não sei se eu estou correto, mas se Satanás quer separar alguma coisa, com certeza o que ele não quer são as coisas de Deus. Ele quer Pedro do jeito que Pedro era antigamente. O Satanás, ele quer trabalhar para separar você de Deus, é óbvio. Mas espera aí, Zé, se Deus então permitiu e deu requerimento para Satanás tentar Pedro para separar ele de Deus, Deus está ficando louco? Ele devia falar para Satanás, Satanás vai dizer, não. Essa peneira que você vai fazer, para mim é uma baixela, não tem furo, tá? Você vai separar nada. Eu deixo chacoalhar aqui na forma de bolo, depois você me devolve. Que negócio é esse, querer separar? É incrível como nós crescemos nos momentos mais difíceis da nossa vida. É incrível como Deus nos fortalece e nos forja nos momentos difíceis que nós passamos. Você está passando por um momento difícil, é difícil você entender o porquê essas coisas aconteceram com você, como acontecem comigo. É difícil compreender o porquê você está passando por esse caminho, por que a tua vida está assim, por que a tua esposa fez isso, ou o teu marido fez aquilo, por que o teu filho agiu assim, ou por que teu pai agiu desse jeito. Está difícil você compreender. Em tudo, Deus tem um propósito, quando nós estamos de verdade nas mãos dEle. Eu acho que o trigo poderia representar muito bem o pão. Tudo aquilo que Deus semeou na vida de Pedro durante 3 anos e meio discipulando aquele homem. Eu digo isso porque Pedro passaria por uma situação de medo. E nós vamos ler daqui a pouco o texto. O diabo não quer nos separar do conforto. Não. O diabo não quer me separar do bom emprego. Ele vai fazer isso para me atazanar. Mas aí o objetivo dele não é apenas que o meu carro não tenha ar-condicionado ou que eu use o Conga. Não é isso. O que o diabo quer é separar de mim todos os valores semeados por Deus. Que no momento crucial da minha vida, no momento da minha guerra, eu me esqueça quem eu sou. E eu perca tudo aquilo que Deus me deu numa peneira. E fique apenas o velho homem, o velho Pedro, o velho Zé, a velha Maria, o velho João, sem os valores de Deus, para que ele diga, esse aqui agora é meu de novo. E quantas vezes você não passou por guerras e por batalhas, e a maior tentação tua, e a maior prova, é você continuar firme na tua fé, crendo no que Deus diz, crendo na palavra dele, obedecendo aquilo que ele te ensinou, ou achando um caminho alternativo quase que sempre pecaminoso, quase sempre longe da vontade de Deus, para que você se dê bem mais rapidamente. Agindo pela sua vontade e negando aquilo que Deus quer, sempre com uma desculpa, vou fazer, todo mundo faz, por que eu não vou? A coisa apertou para mim, eu vou pular nesse bote também. Não. Você tem um Deus, você é um servo dele. Mas aí está em jogo todos os valores que o Senhor construiu dentro de você. O problema no teu casamento não é só o conflito que você tem, é que isso mexe com as tuas emoções e trazem à tona de novo uma série de sentimentos que não deveriam mais brotar. Uma série de coisas que não deveriam mais aflorar e aparecer. Tiago, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, diz assim, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Vou te explicar o porquê. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por Satanás, né? Não, pela sua própria cobiça. Eu pensei que ele era tentado por Satanás. Não, é pela sua cobiça.
quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O diabo nos apresenta a oportunidade de fazer o errado. Mas a tentação mora aqui dentro. A vontade de fazer o errado não foi o diabo que pôs em cada um de nós. Ela mora conosco. Nós nascemos com ela. Nós convivemos com o bem e com o mal dentro de nós. Com a vontade de fazer o que é certo e a tentação de fazer o que é errado. E nas situações de aperto e de aflição que Deus permite que passemos, Ele nos coloca sempre numa bifurcação. Continuo crendo e faço o que Deus mandou, ou caio na gandaia e vou pela minha cabeça que o diabo está mostrando. Está dentro de você a decisão. O pecado não é uma coisa que o diabo carrega numa bola de fogo e chega perto de você e fala, você é santinho e bonzinho, mas eu vou colocar na tua mente agora esse pecado e essa vontade. Recebe, puf. O desejo caminha dentro de nós, o pecado anda dentro da gente, o mal anda dentro de nós. Quando Deus chegou para Caim e Abel, na verdade, Caim havia matado o seu irmão. Por acaso, sou guardador do meu irmão? Cadê teu irmão? Você é lá do meu irmão? Olha, Caim, anda direito. Estava louco para matar o irmão dele. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, cuidado, porque o pecado jaz à porta, mas a você compete dominá-lo. A questão aqui é domínio, é controle daquilo que está dentro de nós. Pedro passaria por uma situação onde ele deveria negar ou não negar. Dizer sim, eu conheço Jesus ou não. Colocar o seu pescoço a prêmio ou continuar na fé. Interessante que eu fui pesquisar as duas vezes que aparece a palavra cobiça. O homem é tentado pela sua cobiça, e depois diz que a cobiça o atrai e o seduz. São duas palavras diferentes, traduzidas por cobiça na língua portuguesa. A primeira, exelco no grego, significa arrastar. Como em caça e na pesca, a presa é atraída do seu esconderijo. E assim o ser humano, abandonando a segurança do autodomínio, é atraído pela isca do pecado. Ele perde a segurança do autodomínio. A segunda vez que a palavra cobiça aparece é a palavra epitúmia, que significa desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Então, na verdade, o que o texto está dizendo e o que Tiago nos escreveu é que a nossa guerra é contra nós mesmos. Por isso eu chamei essa mensagem de Pedro e a peneira, o que Deus espera de mim. E eu fico esperando que eu vá em algum lugar e alguém jogue sobre mim alguma coisa que mude a minha vida. Ou que alguém pregue uma palavra para mim e mude a minha história. Eu vou te dizer que isso não acontece. Porque a transformação, a metanoia, a mudança de mente depende de mim e de você. E é isso que Deus espera de nós. Ele não espera de mim aquilo que Ele pode me dar, porque Ele já tem. Ele espera de mim aquilo que Ele não tem e deseja. O meu e o seu coração. A minha e a sua vontade. A nossa transformação. Que no momento da peneira, ela vai vir à tona. Ela vai aparecer. E Deus permite a peneira, porque ela nos depura. E quando eu entendo e fico face a face com a minha própria verdade, eu tenho oportunidade de ter o crescimento que Deus deseja. O desejo pelo pecado vive dentro de nós. Essa é a nossa guerra e essa é a vitória que Deus espera de nós. O diabo nos provoca tentando extrair os piores sentimentos e desejos de dentro de nós. Pois uma vez consumado o pecado gera a morte. Veja, o mal habita dentro de nós, mas ele não gera a morte por habitar dentro de nós. Ele gera a morte quando nós manifestamos e damos vazão ao mal. Por isso Jesus disse que o mal não era o que entrava pela boca. O que entra pela boca vem de fora. O problema é o que sai pela boca, porque estava lá dentro, escondido dentro de você. O problema não é o palavrão que você ouviu. Ah, eu vi palavrão, Deus me perdoa. Você não tem culpa, o cara falou. O problema é o palavrão que você fala, que saiu do teu coração. Não é a fofoca que você ouviu, é a fofoca que você fez, que estava dentro de você.
Não é a acusação e a machucadura do grito que você deu, que você ouviu da sua esposa. Aquele é o pecado dela. O seu é aquilo que você vai reagir e falar, que estava dentro de você, dentro de mim, e a nós cumpria dominarmos essa situação e não dominamos. Na hora da peneira, tudo aquilo que Deus deu se foi. E o diabo nos conhece. Nossas reações, nossos medos, nossos defeitos, nossas falhas e a potencialidade do pecado que habita dentro de nós. E a gente dá mole, andando por lugares que aguçam essa tentação, passando por situações e sendo permissivos para as oportunidades. E no descontrole do que temos dentro de nós, pecamos. E na peneira nós não podemos ser derrotados. Não é nessa situação, é aqui que eu tenho que me encontrar. Lucas 22, 54. Então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo uma outra pessoa, disse: tu és também dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Efeitos sonoros, ilustração do sermão. Mas olha que interessante. Então, voltando-se, eu não sei se a porta ficou entreaberta ou se Jesus passou por um corredor, o Senhor fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele ficou do lado de fora enquanto Jesus era interrogado e muito maltratado. Por 3 vezes vieram perguntar se não era um seguidor de Jesus e ele negou que seria, talvez por medo de ser preso, de ser maltratado. A peneira: Pedro, ele vai te peneirar. Você vai chegar numa bifurcação e você vai ter que continuar crendo ou você vai me negar. Você vai passar por uma situação na tua vida em que você vai ter que continuar firme ou não. Isso não depende de Deus, não é dádiva dele, é a tua decisão, é a minha decisão. A peneira quer nos separar dos valores que Deus plantou em nós. Cabe a nós mantermos. Não é Deus que vai te fazer uma pessoa simples, você vai ter que ser. Não é Deus que vai te livrar da promiscuidade, você vai fugir dela. Deus não vai descer com um anjo e dizer para você: não faça isso, que isso é ruim. Você sabe que é ruim, cabe a você não fazer, cabe a mim não fazer. Se o relacionamento que você tem com essa pessoa é promíscuo, está fora da vontade de Deus, não será um pastor e não será um anjo que vai aparecer. A peneira está aí. É você que vai dizer se você vai continuar para ser selecionado pelo inimigo ou não. É você que vai dizer se você aceita fazer o que ele quer ou não. É você que se permite separar a palha do trigo ou não. Por isso eu entendo que esse foi um momento crucial, porque Pedro saiu e chorou amargamente. Eu fico imaginando ele negando ali fora, daqui a pouco passa Jesus, não sei se já com a coroa de espinhos, ensanguentado, machucado, atravessa algum lugar, Pedro levanta o olho, Jesus passa e pá, direto. Pedro e Jesus, Jesus, Pedro, Pedro, Jesus, Jesus, Pedro, Jesus, sai, Pedro, o que foi que eu fiz? Me encontrei com a verdade, ele disse que o inimigo iria me peneirar. Um detalhe interessante é que Petrus significa pedra, rocha. Quando ele disse assim: o que os homens dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala: e tu és Pedro, pedra, rocha. Mas nesse momento, quando Jesus disse que a peneira viria, ele não chama Pedro de Pedro. Ele não chama de firme e de rocha, ele chama de Simão. Simão, Simão.
Satanás está com a vara na mão para te peneirar. Você tem que ser firme. Eu não vou te chamar de Pedro, que acho que agora você não vai ser pedra. Mas você tem que ser pedra. Essa é a hora de você ser rocha. Eu vou orar por você, Pedro. Eu vou orar, interceder e pedir ao Pai que te fortaleça nessa hora. E depois ele fala assim, e quando você voltar a mim, e quando você se converter, ajude os seus irmãos. O próprio Pedro, em 1 Pedro 1:6, na sua epístola, anos depois, escreve: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Fique feliz, mesmo que por um breve tempo seja necessário que você passe uma situação difícil, porque isso vai depurar a tua fé. Deus poderia permitir ou não permitir jamais que nenhuma peneira e nenhuma tribulação nos sobreviesse. E nós crescêssemos na fé apenas de ouvir pregações bonitas e músicas que nos fazem chorar. Mas isso não funciona. Porque de verdade, o que depura a nossa fé são as peneiras que a gente passa. Então dê graças a Deus por aquela que você está tendo. E eu não estou fazendo uma pregação pessimista para você aceitar a luta e dizer que Deus quer o pior, porque Ele não quer o pior. Ele quer te tornar alguém rocha, firme, fortalecido em Deus, mostrando que você não vence nem com bravatas e nem com gritarias, mas você vence com a fé edificada dentro de você, que não tem diabo algum, demônio algum que possa destruir. Porque no dia da peneira você se manteve firme. Você está passando por uma crise conjugal? Você está passando por um desemprego? Você sofreu uma afronta que te deixou louco da vida? Você está passando um aperto financeiro muito difícil? A tua vida está num momento de indefinições que não vai nem vem? Você tem dúvida? Você não sabe o que fazer? Parece que você está sendo pressionado. Tem muita gente que ora para repreender esse momento. E eu não sei se deveria, porque se ele vem de Deus não vai acabar, a não ser que cumpra o propósito de Deus. Só serve para eu repreender e tirar aquilo que veio e Deus não quis. Mas se eu estou nas mãos dele, está fazendo parte da tua formação. Essa é a escola de Deus para nós. Essa é a escola da nossa vida, que Deus permite nos peneirar. E que o diabo fique cada dia mais doido, porque debaixo da peneira não cai nada. Porque nós permanecemos em Deus. Depois Jesus diz: quando você se converter, Pedro, ajude os seus irmãos. E a palavra converter é a palavra epistrefo, que significa retornar, ou fazer retornar, voltar, volver-se-á. Ou seja, quando você voltar para mim, porque você negou e você fugiu de mim. Você achou que se dissesse que era meu servo e que andava comigo, alguém ia acabar com você. Você teve medo de uma camareira, teve medo de um empregado que só disse que te viu comigo. Mas você preferiu negar e dizer, não, achei um outro caminho alternativo para dar um jeito na minha vida. Eu ia lá na igreja conversar com um pastor, fazer um aconselhamento, mas vai que ele me diz para eu ser correto e honesto, não é o que eu preciso agora, eu tenho que dar um jeito para resolver as coisas. Eu até ia pedir para um dos psicólogos me atender lá na casa, mas ele ia me falar, eu sei o que ele ia me falar, e eu não quero fazer o que ele vai me falar. Eu não quero nem ler a Bíblia, porque Deus não sabe o que eu estou passando. Eu vou ter que tomar a minha decisão e fazer o que está na minha cabeça, cuidando da minha telha. Porque isso é o melhor. A peneira está tentando descobrir se tem alguma coisa caindo por baixo ou não. Se ele consegue te separar das coisas que Deus pôs em você ou não, e cabe a mim e a você. É permissão dele e vai nos depurar. Deus espera a nossa resposta. Deus espera a nossa atitude. Se você está na peneira, não torne em palha aquilo que Jesus plantou dentro de você. Deus nos salvou, espera que nós nos convertamos a Ele. A salvação acontece no dia em que você crê.
Mas a conversão é um processo de Deus na tua vida. Processo doloroso, que machuca muito a gente. E Deus vive nos colocando em situações em que nós temos que negar a nossa essência pecaminosa. Por convicção e fé, andar de acordo com o que Ele diz e não de acordo com o que a minha carne quer. Nessa bifurcação, seguir o caminho de Deus, mesmo que eu veja o outro caminho. E os outros estão andando, mas vai dar certo, vai dar errado comigo, eu vou para lá. Não. Eu vou continuar no caminho que Deus deseja. Eu vou continuar da maneira que Deus quer. Tem um outro texto nessa primeira epístola de Pedro que ele fala assim: se você tiver que sofrer por alguma coisa, sofra por ter feito a coisa certa. Sofrer por ter feito errado é cair na mão de Satanás e ele vem para matar, roubar e arrebentar. Agora, sofrer porque você fez o que Deus mandou e teve luta é bom, porque você tem Deus ao teu lado para te defender. Deixa a peneira peneirar, mas tome uma decisão de conversão. Pode ser que essa noite seja uma resposta para muitos de nós, do porquê eu passo o que eu passo, e o que eu devo fazer passando o que eu estou passando. O porquê você passa o que você passa, é Deus que sabe, não cabe nem a mim nem a você saber. Se não é pecado e nem erro teu, é um plano de Deus, deixa a peneira peneirar. E na hora de decidir, talvez você nunca tenha feito isso, decida o que Deus quer que você decida. Não dê oportunidade ao mal que mora dentro de cada um de nós. O pecado é o que sai. Não deixa sair esse sentimento. Não deixa sair da tua boca essa palavra. Não entre nessa roubada. Não entre por essa porta. As pessoas dizem para você, os adolescentes, teu pai e tua mãe falam para você, não faz, não vai. E você fala, por que não? Não é uma proibição. Não aceita. É uma peneira. Está querendo te separar do mais importante que Deus deu para você. Feche os teus olhos, nós vamos encerrar.